Olá! Vamos conversar sobre o café da manhã nesse vídeo. Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas relacionadas a essa refeição, então a gente vai conversar sobre ela, combinado? Eu sou a Cíntia Pullit, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer com vida social, sem cardápios caros e mirabolantes, sem precisar fazer dietas restritivas, sem passar fome. Quero muito te ajudar a emagrecer com mais tranquilidade, tendo o conhecimento certo e te ajudando a ter um melhor comportamento alimentar. Bom, vamos lá. Eu sei que os ensinamentos convencionais atrapalham muito, por isso que eu estou aqui para te ajudar, porque eu também tive formação convencional. Então, eu já estudava bastante antes de entrar na faculdade e quando eu estava na faculdade, eu me deparei com os ensinamentos clássicos. Pirâmide alimentar, sabe? Aquela base lotada de carboidrato, de cereais, batata, grãos. Eles orientam que a gente coma até mais grãos, pão, massa, batata na base, né? Mais desses alimentos do que propriamente verduras e legumes, frutas, já as carnes em porção menor, a gordura então não pode, né? Então esses ensinamentos que estão arcaicos sim, que é a pirâmide alimentar, precisar comer um monte de carboidrato, comer de 3 em 3 horas, fugir da gordura natural do alimento, acreditar que a proteína, nossa, traz tantos malefícios e não é nada disso. Tanto que quando eu me formei, eu aplicava, né, o que eu tinha aprendido na faculdade de nutrição e o que eu já vinha estudando muito com os ensinamentos, os aprendizados convencionais. E aí eu me deparei diante ali, né, da conduta clínica no consultório, em atendimento, e eu comecei a perceber que não era só difícil para mim, era difícil para todo mundo, né? Era muito sacrifício para pouco resultado. Então, comer pouco e ainda comer coisas sem graça, integrais, tudo magro, isso era bastante desafiador. Eu era muito metódica durante a semana, mas chegava final de semana, né? Desandava, comia o mundo, enfim. Foi quando eu comecei a escutar sobre dieta paleo, comida de verdade, low carb, cetogênica, low carb high fat. Falei, que é isso? E a gente sai da faculdade tão crente, né? Tão crente. Falei, não, tá errado, não pode, é perigoso. Quando uma paciente comentou pela primeira vez comigo sobre essas propostas, né, alimentares, falei, não, é perigoso, não pode. Só que aí, como eu já estava bastante desanimada, falei, deixa eu estudar, né? Deixa eu ver qual é. Deixa eu ter o conhecimento dos dois lados para poder argumentar contra, né? Ter os argumentos, né? Mostrando que não pode, faz mal. Comer gordura, entope artéria, carne, não pode. Ai, né? Tem que comer de 3 em 3 horas, senão o metabolismo vai diminuir. E aí foi que não aconteceu nada disso. Na verdade, eu comecei a perceber que eu estava muito ali, crente nos ensinamentos convencionais, mas que tinha um leque de ciência por trás, mostrando que os ensinamentos estão de ponta cabeça. Isso mesmo, ponta cabeça, de ponta cabeça. Então é isso que eu quero conversar com você, né? Vou começar a questionar para você entender o nível, né, de bagunça que aconteceu nos últimos 50 anos, principalmente por duas premissas, né? A questão de gordura, entupir a artéria e fazer mal, e a questão também de que tem que comer poucas calorias. Se eu não comer poucas calorias, eu não vou emagrecer. Mas assim, a questão é comer poucas calorias de forma forçada, né? Então foi aí que desandou. E hoje a galera, né, investe em detalhe, em goji berry, em linhaça, em chia, em suplemento, né? Tem um monte de detalhe na alimentação, come de 3 em 3 horas, estão fugindo da gordura natural dos alimentos, estão comendo mais grãos integrais, mas não tá dando certo. Nitidamente não está dando certo. A população só engorda, a população está cada vez mais diabética, mais obesa, com gordura no fígado, hipertensa, né? E como é que era a alimentação dos nossos avós?
A alimentação dos nossos antepassados. Vamos pensar? 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, você fala assim, o que você está falando? Não é para falar sobre café da manhã? Pois é, eu vou chegar nesse ponto, tá? Então, assim, durante toda a evolução, a gente comia o que a natureza disponibilizava, comida de verdade, não tinha suplemento, não tinha tanta regra, ninguém ficava olhando no relógio para comer, sabe? Com fome a gente comia, sem fome a gente respeitava. Também não se fugia da gordura natural dos alimentos. Então não tinha essa que a pele do frango vai fazer mal, não pode comer a leitoa, não pode comer a gema do ovo, o queijo curado, né, no quintal de casa. Não tinha nada disso. E a galera era muito mais saudável. Então hoje a gente vem se distanciando muito daquilo que a gente foi projetado para seguir, né, que é a alimentação intuitiva, alimentação natural. E aí eu lembro, né, que como eu estava frustrada e querendo, né, otimizar os meus resultados e os resultados dos meus pacientes, eu fui estudar. Entrei no blog do Dr. Soutro, entrei na Amazon, comprei vários livros, comecei a entender sobre artigo científico. E aí, eu sei que talvez isso não seja o ponto que te interessa, mas eu quero que você entenda que o que eu estou colocando aqui não é a minha opinião. Opinião pessoal diz muito pouco. O que importa é que os estudos estão dizendo. E aí, estudo observacional tem um peso menor do que o experimento. Estudo observacional é uma observação, né? Só que eu posso estar observando e levantando uma hipótese que tem a interferência de outras variáveis, né? Por exemplo, eu gostei de escutar esse exemplo e eu nunca esqueci. Vamos dizer que você vai ali na frente da sua casa, do seu apartamento, do seu escritório, de onde você estiver, né? E você vai observar quantos carros vermelhos passam por 5 minutos. Aí você fica ali observando quantos carros passam por 5 minutos. Aí você volta e fala, Cíntia, passou um, ou não passou nenhum, ou passou 2, né? Aí eu te pergunto, quantos brancos, quantos pratas, quantos pretos? Você vai falar, eu não estava prestando atenção nessas outras cores, eu estava prestando atenção só no vermelho. Então, essa é a falha do estudo observacional, porque às vezes a pessoa está observando uma situação, né? Por exemplo, tal alimento contribui com mais risco de doença cardíaca, mas ela não está vendo os outros hábitos. Uma pessoa que também bebe, que também fuma, que também é negligente, entende? Então é isso que eu quero que você entenda, que o estudo observacional levanta uma hipótese, tá? Tem que ficar claro isso. Muito bem, então o estudo observacional levanta uma hipótese. Como que eu consigo ter uma conclusão? Através dos experimentos. Então não é só observar, é experimentar. É pegar um número grande de pessoas, sabe? Sortear e separar em 2 grupos. Um grupo que de repente vai comer mais gordura natural e o outro que não vai modificar a sua alimentação. Testa por muitos anos, 6, 7, 8 anos. Não pode ter interferência da indústria. Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de suplemento alimentar, porque a tendência é que eles tendenciam o resultado para o lado deles, né? Então é muito importante entender onde que aconteceu, foi aqui, foi na França, quais as variáveis que podem interferir nessa conclusão, tá bom? Então não é assim, estão dizendo por aí, saiu no programa tal, saiu na revista tal. Não, tem ciência, tá? E ciência não é bagunça. Tem um crivo, né? Tem um nível de rigor científico que precisa ser obedecido, tá? E aí foi quando eu descobri a comida de verdade, né? Eu vi que a gordura natural não era vilã, que o problema principal é a inflamação na parede da artéria. A gordura natural, ela é compatível com a gente desde quando a gente nasce. O primeiro alimento que a gente consome é o leite materno e ele é lotado de gordura saturada. Você acha que a natureza colocaria dentro da mãe que vai alimentar o seu filhote algo que é letal a ele? Não, não mesmo, tá? Então eu quero que você entenda que nós somos onívoros. Nós estamos equipados para lidar com colesterol. E infelizmente, se a gente sair perguntando para a população o que mais aumenta o risco de doença cardiovascular, eu acredito que a resposta mais comum ainda vai ser colesterol. Mas na verdade não, é a inflamação na parede da artéria, é a inflamação que está por trás. Se eu não como colesterol, meu fígado produz, porque o colesterol é uma substância vital, importante, imprescindível.
A gente precisa de colesterol para a vida acontecer. O colesterol ele é importantíssimo para produzir hormônio, transportar vitamina, que depende de um meio gorduroso, como vitamina A, D, E, K, revestir as nossas células, cuidar da nossa memória. Então, na nossa corrente sanguínea tem colesterol, e que bom, porque precisa ter, tá? Então, assim, se a artéria tá lacrada, tá tudo bem. Se a piscina está sem buraco, tá tudo bem, pode ter água ali dentro. Agora, se a piscina tem furinhos, o ideal é dar mais vaziada, senão vai ter vazamento, entendeu? Então, assim, uma vez que a inflamação já está estabelecida para pessoas infartadas, aí pode ser, né, que tem algum benefício dar uma diminuidinha ali, né, na questão do colesterol no sangue. Mas assim, para pessoas de alto risco mesmo, infartados, mas não para todo mundo. Porque é bom que a gente tenha colesterol desde que essa piscina esteja intacta, a artéria, né, esteja intacta. E lá dentro da corrente sanguínea passa colesterol, se a artéria tá lacrada, nada acontece, tá? O problema é essa artéria começar a ter furinhos. E o colesterol, ele faz parte do sistema imunológico. Então ele vai entrar dentro da camada da artéria, tá? Para fazer a proteção. A consequência é deixar a parede mais grossa, apertando a passagem da corrente sanguínea. Mais doença cardíaca. Mas o colesterol só entrou porque primeiro teve furinho. Cíntia, o que causa esse furinho na parede da artéria? Sedentarismo, álcool, tabagismo, uma alimentação muito errada, sobrepeso, poluição, estresse, certo? Então eu quero que você entenda, se a artéria estiver lacrada, o colesterol não entra, só entrou porque ela estava emburacada, tá? Então, antes de tudo, vamos pensar no estilo de vida. E por que eu tô falando isso? Porque a gente está equipado para comer gordura natural. Chega dessa fobia da gordura natural. Não é a gordura que nos deixa gordos. Por quê? Porque a gordura ela é digerida, ela vai ser metabolizada no seu bloco mais simples, depois envelopada por partículas de proteína, lipoproteína, entendeu? Então não é a gordura que fica aqui, ó, gordinho. Não, as coisas são metabolizadas. Isso aqui em bioquímica se chama lipo. A cirurgia, né, na lipoaspiração para tirar gordura, formação de gordura é lipogênese, quebra de gordura é lipólise. Então não é a gordura que me deixa gordinha, é o excesso de farinha, é o excesso de açúcar, é o excesso de carboidrato. Por quê? Porque o nosso tanque que armazena glicose e carboidrato no nosso corpo é super limitado. Excedeu, o meu corpo vai converter em gordura. Então o que está deixando a população muito gorda é o excesso de farinha, de açúcar, de carboidrato. É essa pirâmide alimentar que está muito arcaica. E aí eu tô chegando no ponto do café da manhã, para você me entender totalmente e já começar a fazer escolhas diferentes. Orientar que a galera, que a população comece comendo granola, pão integral, suco de laranja, leia de fruta, não é inteligente. A gente nunca comeu dessa forma e é a primeira vez que a sociedade, né, tá precisando emagrecer, que a sociedade está doente, lotada de doenças metabólicas, tá? Então, na natureza, grãos, carboidrato, né, tipo doces e cereais matinais, gente, nada disso tinha, era comida de verdade, caça, pesca, coleta, tá? Então a gordura natural, ela sempre foi bem-vinda. A gordura natural que está dentro do alimento, né, então, por exemplo, a gema do ovo, o abacate, castanha, o coco, até as gorduras das carnes. E aí, se você quiser, por exemplo, usar uma gordura para cozinhar, não usa óleo de soja não usa óleo de milho não, porque são óleos industriais. Vamos usar uma gordura natural. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje na minha casa, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, azeitona, eu prenso a frio. Claro que dá um trabalhão, eu compro pronto, por isso que eu não faço. Mas se eu quisesse, eu conseguiria fazer azeite sem precisar da indústria. Da mesma forma com manteiga. O leite sempre saiu da teta do mamífero, né? Com gordura natural. Então, assim, centrifugou um pouco creme de leite, centrifugou mais um pouco nata, mais um pouco manteiga, uma ótima gordura. Margarina, não, pelo amor de Deus, tá? E aí a pele suína também. Por muito tempo eu comprei a pele suína, derretia em fogo baixo, fazia ali meu torresminho e tal, tirava a minha pururuquinha, né? O torresminho é quando tem um pouquinho mais de carninha, a pururuquinha é mais a pele suína mesmo.
tirava ali, sobrava gordura, minha banha de porco, eu guardava aquela gordurinha que sobrava para cozinhar minha couve refogada, fritar meus ovos, tá? Dá para cozinhar com coco também, o óleo do coco, né? Que é um exemplo de prensagem a frio. É que ele tem um sabor mais adocicado, eu não gosto, eu prefiro para receitinhas doces. Mas dá para usar, tá? E para cozinhar é melhor então gordura saturada, porque não vai matificar. Então banha, manteiga, óleo de coco, preferir o azeite para colocar no abacate, fazer uma maionese caseira ou até um refogado rápido, entendeu? Porque ele é mais sensível, tá certo? Então assim, essas gorduras naturais sempre foram bem-vindas. E sobre as carnes, a gente sempre comeu a carne inteira, inteirinha, tá? Então não tem essa que, só pode a carne magra, que a pele faz mal, ou que tal parte é excelente, mas a outra é dispensável. Não, do focinho até o rabo, o bicho é excelente inteiro. Isso é até ótimo porque a gente aproveita mesmo, né? Aproveita tudo que a gente puder, tá? Ovos, olha isso. De acordo com tudo que eu tô te explicando, as pessoas elas têm medo, né, de comer ovos, mas não tem medo de comer bolacha, não tem medo de comer aquelas bolachinhas integrais, não tem medo de comer barrinha de cereal. Que mundo é esse? Então eu te devolvo a pergunta, você tá com fome, gata? 2, 3, 4, 5 ovos, come o quanto precisar do alimento certo, vai por mim, me escuta. Volta para alimentação natural, volta a comer comida de verdade. A gente vai chegar no café da manhã já já. Então assim, ó, comida de verdade é as periferias do supermercado, geralmente, né? Geralmente é o mesmo layout dos corredores centrais que não tem refrigeração, são produtos alimentícios, são preparados com listas gigantes de ingredientes. Comida, gata, é feita dela mesma. Então você vai passar pela feirinha ali, vai pegar moranguinho, morango é feito de morango, você vai pegar de repente uma couve, couve é feito de couve, tomate é feito de tomate, abóbora é feito de abóbora, você tá me entendendo? Maçã é feito de maçã, tá? Se você digere bem os laticínios, maravilha, vai num queijo, num creme de leite, né? Quanto mais in natura melhor, mas também a gente tem que ver o que cabe no bolso. Eu não sou muito de ficar olhando detalhes, sabe? Porque eu vejo que tem uma base que grita. E essa base é se afasta de farinha e açúcar, se afasta de farinha e açúcar, tá? Então assim, um queijinho, um creme de leite, uma manteiga, uma nata, um requeijão sem farinha. Por isso que é muito importante você também ler, saber interpretar, né, rótulos para você escolher o melhor produto para você. Chegou no açougue, todos os bichos, a parte que cabe no bolso, o que te apetece, todos. Comida de verdade, carnes, ovos, legumes, frutas, castanhas, né? Então amêndoa, noz, castanha do Pará, castanha de cajus, laticínios, comida de verdade. Tá bom? É claro que assim, né? O alimento mesmo é o leite. E aí os derivados, né? Os laticínios, eles já são um pouco manipulados. Mas eles são menos processados do que bolacha, do que biscoito. Isso é ultraprocessado. Quer fazer uma alimentação bem bicho e planta? É bicho e planta, aí não vai entrar laticínio. Mas eu digiro bem, entendeu? Então você tem que ir analisando também as suas particularidades. Eu evito no meu dia a dia pão, eu não como açúcar nem grão, mas às vezes uma fatia de queijo entra, às vezes um queijinho ralado para dar um toque especial, de repente, né, nos legumes assados, ou de repente um escondidinho de abóbora com carne moída, certo? Comida de verdade. E por que que não é inteligente começar o dia escolhendo um monte de carboidrato? Na verdade, os ensinamentos, eles são muito bagunçados, né? Café da manhã de rainha, almoço de princesa, jantar de plebeia. Não precisa ser assim. Até porque se a gente analisar, né, tipo, de manhã a maioria das pessoas nem tem fome. Por que que a gente vai forçar a população a comer? Porque tem que comer? Não tem ciência que embasa. Mas se não comer de 3 em 3 horas, o metabolismo não vai, gata, não vai diminuir. Então assim, você precisa começar a entender que escolhendo o certo, você vai até ter mais saciedade. E aí com fome você vai comer, sem fome você vai respeitar, tá? Antes de 2005, a galera fazia 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, né? Pensando mais distante, 200 anos atrás, 300 anos atrás, eram 2 refeições, uma refeição. Não é à toa que o nosso corpo ele tem capacidade para viver momentos de escassez.
E é por isso que a reservinha subcutânea tá aqui, ó, não tá aqui à toa. É porque quando faltar alimento lá fora, eu consigo sobreviver da energia que está armazenada no meu corpo. É que hoje, ao contrário da evolução que a gente tinha carência de energia, hoje tem assim excesso de energia, tem muita energia, entendeu? E agora o corpo está precisando escoar a energia de tanto que tem aqui, a despensa aqui, ó, dentro do corpo já está lotada muitas vezes, tá? Então a frequência aumentou muito e também comer esse monte de carboidrato, farinha e açúcar nunca foi presente na nossa vida. Por isso que é insanidade ficar culpando doenças novas por uma alimentação ancestral. Ao contrário, para você reestabelecer saúde, se afastar dessas doenças da civilização, volte a comer comida de verdade, tá? E aí o que eu quero que você entenda? A questão não é só pensar em caloria, é muito além disso. É como essa caloria interage dentro do seu corpo. Se você começa o dia comendo carboidrato, você vai elevar o seu açúcar no sangue. Elevou o açúcar no sangue, dá prazer passageiro? Dá. Por que é passageiro? Porque logo o pâncreas, que é uma glândula, vai produzir insulina para tirar esse açúcar do sangue, para organizar essa glicemia sanguínea. É função da insulina estabilizar esse açúcar no sangue e vai colocar dentro da sua célula. Então você começa o dia comendo um monte de carboidrato, daqui a pouquinho você tá com um rebote no açúcar no sangue. E aí você tá com mais fome, com tontura, dor de cabeça, fraqueza, aí você fica comendo carboidrato. Então, ao contrário do que a galera lá fora fala para começar comendo carboidrato e tirar carboidrato da janta, eu falo ao contrário. Porque se eu coloco logo de manhã um monte de carboidrato, elevou o açúcar no sangue, vai ter rebote, vai comer mais carboidrato, rebote, vai comer mais carboidrato, rebote, a pessoa vai ficar nadando no carboidrato o dia inteiro. Vamos estabilizar melhor o seu açúcar no sangue? E aí, de repente, a gente pontua uma liberação de insulina, né, que é estimulada pelo consumo de carboidrato, no meio da tarde, naquele momento que você quer, vamos dizer, uma coisinha mais doce, você coloca uma bananinha amassada com canela, um chocolate 80%, a gente vai fazendo, né, essas possibilidades para facilitar, para nos ajudar. Coloca um carbinho à noite também, onde você vai comer uma carne moída com uma mandioquinha, entendeu? Não é sobre ficar carbofóbica, não é isso, mas não tem por que ficar nadando nesse monte de carboidrato sem sentido. Nosso material genético não evoluiu para isso. Carboidrato na natureza é raro de ser encontrado. Frutas se proliferam em épocas, não tem fruto o ano inteiro e muito menos suco 100% fruta de tudo que é jeito. Não, a gente comeria até mais fruta no verão para dar até uma engordadinha para poder sobreviver no inverno, tá? Também não teria contato com mandioca, batata todo dia. Antes da agricultura, os grãos eram raros de ser encontrados. Bolacha, produtos de panificação, de pastelaria, não tinha nada disso. Por isso que assim, o problema é a manipulação, o refino, né? Uma coisa é pegar ali, né, o trigo, olhar para ele e você fala, vou comer isso. Não, nem te apetece. Mas se refina, e mesmo que seja com a fibra mantida ali junto com o amido, já está bem manipulado, já é refinado. Aí vou misturar com óleo vegetal, fazer uma receita, fazer um biscoito, um pão. Isso não é comida. Não tem pé de pão, não tem um pé de macarrão. Não quero que você fique, ai, nossa, nunca mais. Não, não é isso. É que a gente tem um resultado na nossa vida daquilo que a gente mais pratica, entendeu? Então eu quero que você pense em comer comida de verdade na maior parte do tempo. E a primeira refeição do dia vai super impactar em como você se alimenta no restante do dia. O quão saciada você vai ficar, o quanto de fome você vai ter, o quanto você vai ficar pensando em comida, o quanto você vai ficar estimulando ali em querer comer mais carboidrato, porque realmente, né, o carboidrato, o açúcar refinado, assim como as farinhas, dão prazer de um tanto que vão causando dependência igual outras drogas. Ah, Cíntia, imagina, você tá doida. Mas fala pra você ficar 2 dias sem comer um açúcar, um pão, não vive. Isso é dependência sim, tá? É que é subestimado, é socialmente aceito, mas ativa regiões no cérebro igual droga. Então assim, café da manhã, não é inteligente começar com muito carboidrato. É até muito mais inteligente que você comece com proteína, com gordura natural. Pode ter um carboidrato, porque assim, os nossos resultados é sobre tudo que a gente faz ao longo do dia. Mas assim, eu vou colocar a base do meu café da manhã de carboidrato? Não, eu vou colocar a base de proteína,
tá? Eu vou colocar um carbinho, tudo bem, mas eu vou colocar um carbinho do bem, né? Um carbinho da comida de verdade. É totalmente diferente você comer um carbo de uma fruta do que comer torradinha e torradinha integral. É totalmente diferente, de repente, você até comer umas rodelinhas de batata doce bem tostadinha do que você comer bolacha, cereal matinal, granola, entendeu? Então, sugestões de café da manhã. Gata, você tá me entendendo que o certo não tem hora? Que não tem isso de, isso é bom só nesse momento, que isso é comida de café. Gente, eu chamo de refeição. O mendigo com fome, a criança na África, sobrou bisteca do jantar, por que não de manhã? Eu faço isso. Por que não uma sobrecoxa de manhã? Por que não uma carninha moída? Sobrou um caldo de abóbora com carne picadinha ali, por que não de manhã? Por que não, de repente, a sobra do escondidinho de abóbora com carne moída também, um requeijãozinho? Comida. Se tá com fome, você vai topar comida, me escuta. Cíntia, pega leve, tô começando. Não, tudo bem. Então assim, vamos lá. Dá pra gente adaptar umas receitinhas. Vai fazer um pão proteico, que não vai farinha, vai um franguinho desfiado, ovo, queijo. Dá pra fazer um pão de parmesão, que na receita é queijo, creme de leite, ovos, farinha de amêndoa. Dá pra gente fazer receitinha. Dá pra fazer pãozinho, dá pra fazer panini, dá pra fazer bolinho de caneca. Eu ensino as minhas alunas a fazerem tudo isso, né? Porque quando a gente quiser um agradinho, uma coisinha diferente, a gente tem escolha, tá? De manhã, ovos, quantos você quiser. Mexido, omelete, frito, com uma manteiguinha, com um pouquinho de bacon, ou até com um tomatinho. Eu adoro, sabe, fazer o ovinho ali com o tomatinho, colocar um queijinho ralado, uma couvinha refogada que sobrou na noite anterior, já pica ali, ó, já mistura nesses ovos. Pode salgar, pelo amor de Deus, que o sal não é o vilão, né? O problema é a refinaria do açúcar, né? Esse monte de farinha. Então, de manhã, uma receitinha, ovos de diversas formas. Mas eu enjoo, gata, o pão não enjoa, né? E vamos mudar, faz um dia fritinho, faz outro dia com bacon, faz outro dia omelete com franguinho desfiado e requeijão. No outro dia você pega e faz um cozidinho, temperadinho com azeite e sal, entendeu? Queijo, todos os queijos. Gorgonzola, provolone, parmesão, inclusive vai até nos mais curados, porque eles vão ter menos carboidrato ainda, mais gordura natural, vai te deixar mais saciada, vai estabilizar o açúcar no sangue. Eu adoro fazer queijo frito. Coloca ali 2 fatias de mussarela, coloca 2 tomatinhos, orégano, cobre com mais uma fatia, deixa fritar ali, queijo frito fica uma delícia. Queijo coalho. Um iogurte natural, né, que é leite e fermento lácteo, né, procura um com a lista de ingredientes curta, coloca ali uma maçã picada, usa de repente um adoçante se você sente necessidade de adoçar, mas a língua vai mudando, ela vai voltando a ter sensibilidade. É que quando a gente come muita porcaria, ela fica muito pimata, né? Pica um moranguinho, um iogurte natural com fruta, também dá pra gente consumir. Eu, Cíntia, sobrou sobrecoxa, eu vou mandar. Sobrou bolota de carne, eu vou mandar, entendeu? Porque fome não seleciona. Fome não seleciona. Com fome a gente topa comer qualquer coisa. Um abacate com sal. Aqui no Brasil a gente tem costume de adoçar o abacate, mas muitas culturas é abacate salgadinho, fica delícia. Chips de coco, pedacinhos de coco. De repente você também pode consumir algumas castanhas, um pouco de amendoim. Ou de repente fazer um cafezinho um pouquinho gordinho com creme de leite, com nata, entendeu? Então assim, tem tantas opções, dá pra fazer ovos, dá pra de repente comer um baconzinho, sim, baconzinho, uma pururuquinha, um queijinho, a sobra da janta, um iogurte natural com fruta, um coco, um pedacinho de coco, abacate, tem tanta coisa, sabe? Tem tanto leque dentro da comida de verdade. Não tem hora para comer o certo, gata. Eu quero que quando você coma com qualidade. Porque é comendo com qualidade que a quantidade vai se ajustar. E você precisa melhorar o seu café da manhã, porque ele impacta no quanto você come no restante do dia. Então capricha nas proteínas. Se você topar, faz até um ovinho com carne moída. De repente tem um whey protein, pode ser uma boa. Preciso de whey protein? Não, mas às vezes facilita a vida, né? Bater um whey com abacate, com uma fruta. Às vezes eu misturo o whey com um pouquinho de água, ponho 20 segundinhos no micro, já tem um bolinho, faço uma receitinha, dá pra fazer panini, que é 1 colher de ovo, 2 colheres mais ou menos, né, de farinha de amêndoa, 1 colher de requeijão, dá pra fazer um panini, dá uma tostadinha, pão proteico, tantas opções, tá? Então assim,
vá aprendendo, assista todos os meus vídeos, gruda no meu conhecimento, porque eu tenho certeza que eu vou poder ajudar com a sua vida. E o que eu tô te propondo não é cottage, não é tapioca, não é tipo grãozinho integral, não é coisa sem graça. Não quero que você jogue a gema do ovo, não. Eu quero que você coma bem. Eu quero que você faça os seus ovos fritos na manteiga e coma um pedaço de abacate. Eu quero que de repente você faça uma receita bem delícia de um pãozinho tostadinho. Embutido, né? Se fosse aquele embutido artesanal que os nossos avós faziam, perfeito. Agora esses do mercado, tudo bem, é carne, mas tem algumas químicas, mas ainda assim é melhor que pão. Então assim, fica com recheio, fica com recheio. Vai almoçar, vai tomar café da manhã na padaria, eu sempre fiz isso. Queijinho no prato sem pão, pede um recheio. A gente pode se adaptar. Você tem motivo, gata? Porque se você tiver motivo, eu tenho certeza que você pode se adaptar sim. Eu quis entregar esse vídeo dessa forma porque eu quis te explicar o quanto às vezes a gente tá assim, pensando no pãozinho integral, no leite desnatado, mas não. E se for tomar leite, é leite integral, porque a gordura, a natureza entrega assim, com a gordura no leite. Então eu quis te explicar para chegar nessas opções, comida de verdade, tá? Então assim, dentro de legume, verdura, carnes, ovos, queijos, castanhas, gata, brinca com isso. Comida de verdade. Desembala menos os corredores centrais do supermercado, fica mais nas beiradas. Vai nessas casas de produtinho artesanal, de repente vai comprar uma farinha de coco, um xilitol, passa na feira, vai no açougue, compra um queijinho. E vamos que vamos, porque de verdade é tão mais simples, é barato, é gostoso, você vai ficar com menos fome, seu emagrecimento vai acontecer muito mais rápido, você vai ver. Certo? Muito obrigada pela sua presença, espero ter esclarecido bastante coisa com esse vídeo, tá? Café da manhã começa com qualidade, com proteína, com gordura natural, vamos comer o ovo, queijo, abacate, uma bistequinha, uma carne moída, faz uma receitinha, um iogurte natural com fruta e vamos tirando aquele carboidrato, aquela refeição lotada de carboidrato. Granola, suco de fruta e geleia, pão integral e tudo mais. Combinado? Comenta aqui e me fala se você gostou do vídeo, espero de verdade estar gerando valor com a sua vida. Compartilha com mais mulheres, porque eu sei que esse conhecimento é rico demais. E vamos que vamos, porque eu vou te ajudar a ser a sua melhor versão. Muito obrigada e até o próximo vídeo!